Uma boa noite, amada igreja. Louvado seja o nome do Senhor, porque estamos mais uma vez reunidos na casa dele para engrandecer esse Deus precioso. O Senhor tem nos sustentado, tem nos abençoado e somos gratos por isso. Eu gostaria de convidar toda a igreja a se colocasse de pé e juntos nós vamos dar início ao culto dessa noite, adorando o Rei dos Reis. Pois Jesus, o Filho de Deus, deixou os céus para que andasse aqui na terra e redimisse os pecados de todos nós. E ele subiu ao céu, ressuscitou e um dia estaremos com ele para a honra e glória do teu santo nome. Vamos exaltá-lo e engrandecer nessa noite. Deixou os céus para me encontrar aqui. Não é o seu lugar, o amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz ele se entregou. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. O amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. O amor assim o mundo não conheceu. Mais uma vez, levou sobre si pecado e dor. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. O amor assim o mundo não conheceu.
deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, no altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Amém? Esse é o nosso Deus que nos ama incondicionalmente. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos prosseguir, não é, com o culto desta noite, adorando o Senhor. Aqui estamos mais uma vez para cultuarmos ao nosso Deus, que é digno de todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração. Possamos estar aqui com as nossas mentes, nosso pensamento, todos voltados ao trono da graça de Deus, para prestarmos o nosso culto a Deus, o culto da razão, o culto racional, o culto que só o Senhor é merecedor. Então nós vamos nesse momento, vamos fazer a leitura do Salmo 134. Vamos lá? Louvem o Senhor todos vocês, servos do Senhor, todos que servem de noite na casa do Senhor. Amém? Levante as suas mãos para o santuário e louvem o Senhor. De Sião, o Senhor que fez os céus e a terra. Louvado seja o Senhor, louvem o nome do Senhor, louvem-no, vocês, servos do Senhor. Amém? É o Senhor, né? Nosso Deus, que está sentado, está entronizado, como diz a palavra, entre os querubins, né? Está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós, rogando por nós, e também ouvindo os nossos louvores, nossas orações, e toda a pregação da palavra que é anunciada. O Senhor está atento ao culto que nós prestamos. Nós vamos cantar o nosso hino, Cantai Louvores, hino 85 do nosso cantor cristão. Ó vinde crentes, entoai louvores a Jesus. Convidar o irmão Fábio, nos ajudar aqui, irmão Fábio. 85. Deixa eu ver a tonalidade aqui, né? Está dando Fá. Vamos cantar bem animado este hino. Ó vinde crentes, entoai louvores a Jesus, que para a nossa salvação foi morto lá na cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. Vamos lá? Ó vinde crentes, entoai louvores a Jesus, que para a nossa salvação foi morto numa
ao meu Senhor Jesus que me salvou. Conosco vinde-vos unir na guerra contra o mal, e com o nosso Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar a graça e seu poder, seu sangue derramou para nos salvar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O capitão da salvação é Cristo Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor Jesus, o bom Senhor, pois tudo vencerá, a vitória nos dará, a glória salvo nos conduzirá. O sangue de Jesus, o sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Amém? Glória a Deus. Vamos orar nesse momento, suplicando as bênçãos de Deus para o culto que está sendo realizado nesta noite. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, graça nós te damos, Senhor, pelo privilégio, mais uma vez, estarmos aqui na tua casa de oração, onde aqui o teu nome é exaltado, é glorificado, Senhor, através dos louvores, através, Senhor, da nossa adoração. Nós te pedimos, Senhor, vem nos abençoar neste culto desta noite, abençoando cada um que adentraram nesta noite, neste santuário, para aqui, Senhor, glorificar o teu santo nome, para aqui prestar o culto de louvor a ti. Pedimos teu Santo Espírito, Senhor, fale aos nossos corações nesta noite, Senhor, e todos que vierem aqui nesta noite, Senhor, possam ouvir a tua voz, que a tua palavra, Senhor, mais uma vez, possa fazer guarida em cada coração aqui presente. Abençoa, Senhor, nossos visitantes, nossos amigos, toda a igreja de um modo todo especial. Te pedimos, Senhor, por aqueles que não puderam estar aqui, por certo não virão, mas que aonde eles estiverem, eles também possam estar, ó Deus, em comunhão contigo. Fica conosco, Senhor. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, irmãos, fazer nesse momento, eu não coloquei na ordem ali, mas vamos fazer o nosso momento de, como é que se diz? De anúncio, né? De anúncio. Lembrando que amanhã, amanhã segunda, né? Amanhã, segunda-feira, nós teremos o ensaio do nosso coro, da cantata de Natal. Tem sido uma bênção, não é? Tem um grupo muito bom. Amanhã e quarta-feira, né? Porque nós estamos nos aproximando. É dia 21 que será a apresentação aqui da cantata de Natal. E contamos com a presença de todos os participantes na medida do possível, né? A não ser aqueles que, por motivo de força maior, não possam estar aqui, né? De repente alguém está trabalhando, ou estará trabalhando, mas vamos fazer o possível para nós estarmos aqui amanhã e também na quarta-feira, né? E terça-feira teremos aqui o CA, o encontro do CA, Conselho de Obreiros, né? Da igreja. E na terça-feira, a partir das 7h30, né? Estaremos aqui para tratarmos de assuntos que ficaram pendentes, né? Então o pastor está convocando, não é só para os obreiros, né, o Conselho de Obreiros, mas é para toda a igreja também está convidada a participarem, tá bom? Pode participar também os irmãos membros da igreja. Amém? Mais alguma coisa? Acredito que não, né? O Natal está se aproximando
Vamos continuar orando ao nosso Deus pelo trabalho que será realizado aqui no dia 21 e convidando também as pessoas, né, para o culto que será apresentado aqui da noite da celebração do Natal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos passar adiante. Salmo 125. Vamos ler? Todos. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Faze bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para os caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz haverá sobre Israel. Amém? Vamos, para esse momento de dedicação de vida, momento das nossas ofertas, né? Nós vamos estar entoando mais um hino. Os irmãos que trouxeram a sua contribuição poderá fazê-lo durante o cântico deste hino. Cristo satisfaz. Vamos lá? 395. Riquezas não preciso ter, mas sim celestes bens. Que está dando dó, irmão. Servindo ao meu Senhor, terei meu gozo principal, ao vê-lo em glória triunfal. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz com esse amor.
devemos sempre estar contentes, né? Sempre felizes, sempre alegres, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos orar mais uma vez? Pedir a irmã Ângela para orar, irmã Ângela, por favor. Amém, Senhor. Amém. Oh Deus. Amém, Senhor. Oh, Senhor. Amém. Oh, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém. Vamos passar adiante. Vamos ouvir o Ministério Infantil. Estará apresentando um louvor ao nosso Deus.
Glória a Deus, né? Louvado seja Deus. Jesus, certa feita, falou que da boca das crianças sai o perfeito louvor, né? Louvado seja Deus, que Deus continue abençoando nossas crianças, que eles possam crescer para a honra cada vez mais e glória do nosso Deus. Vamos ler mais um salmo. Coloquei alguns salmos curtinhos, né, para poder... Vamos lá? Louvem o Senhor, todos os gentios, que todos os povos o louvem. Porque grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Amém? O Ministério Louvor estará se apresentando mais uma vez. Convido a igreja a se colocar de pé. Vamos continuar adorando ao Senhor, né? Nós temos a liberdade, que possamos fazer isso com alegria, adorando e agradecendo esse Deus, porque quando estamos com o Senhor, Ele impede que o mal nos atinja. Por mais que o mal passe perto e esteja muito próximo, o Senhor assim mesmo, Ele nos livra e nos dá a paz que só o Senhor pode nos dar. Vamos adorar? O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho. Mais uma vez. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho. Temer porque
Esse é o nosso Deus, o poderoso Deus. Nesse mesmo espírito declaramos que o nome do nosso Deus é mais alto. O nome do nosso Deus é maior, Ele é poderoso, Ele está acima de todos. E Ele quer que nós nos santifiquemos, porque o Senhor é santo. E nós vamos declarar que Ele é santo para sempre. Amém? Gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que te se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Vamos declarar todos juntos teu nome. Teu nome é mais alto, teu nome Ele é o maior, é maior, teu nome Ele é sobre todos. é sobre todos. Vamos declarar em alta voz. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Mais uma vez, teu nome. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos.
serás santo, santo pra sempre. Amém? Amém. Glória. Amém. Santo para sempre, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Está lá em Isaías, né? O profeta Isaías. Os querubins clamavam, né? Os serafins. Quando Isaías, o profeta, disse assim: eu vi o Senhor que estava sentado em um alto e muito sublime trono. E os querubins clamavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O hino que nós acabamos de ouvir, santo para sempre, né? Nesse momento nós vamos passar um quinteto masculino, convidar o irmão Rogério, irmão Fernando, Joilson, Miqueias. Quantas vezes eu me desesperei, Porque, meu irmão, quantas vezes eu sozinho chorei. Foram dias que o sol de mim se escondeu, em abismos profundos, escuros gritei. ninguém te ouviu, te entendeu. Mas ninguém quis ouvir, entender meu clamor. Em minha alma desceu aos confins do horror. Mas ninguém quis ouvir, entender meu clamor. Em minha alma desceu aos confins do horror. Mas existe, irmão, alguém que te ouviu. Quem fui eu não sei, quantas vezes ele te falou, estendeu sua mão e teu nome gritou. Nos abismos profundos ele te chamou. E por que eu então não ouvi? É porque mesmo aí, em teu mundo de dor, tu insiste em ficar sem Jesus o Senhor. É porque mesmo aí, em teu mundo de dor,
insiste em ficar sem Jesus o Senhor. Quanto tempo eu perdi, ó meu Deus. Não é tarde, irmão. Quantas vezes eu, sozinho a vagar, que nos dias de sol, se estive a chorar, posso agora feliz me pôr a cantar. Para quantos também só existe um chorar, vem de novo sorrir, vem de novo encontrar. Para quantos também só existe um chorar, em Jesus o sorrir. Vem, vem, vem de novo encontrar. Amém. Glória a Deus. Vamos passar a palavra ao pastor para a nossa mensagem da noite. Boa noite, queridos, na graça de Jesus. Você sabe o preço do perdão? Você se sente perdoado? Você perdoa? Essa noite eu quero pensar nessas questões. Sabe por quê? Durante toda a caminhada, muitas pessoas ouvem falar que é necessário o arrependimento, que é necessária a mudança de vida. Durante toda a caminhada, muitas pessoas ouvem do Evangelho, mas não tomam a decisão. E muitas pessoas estão na caminhada do Evangelho achando que tomou a decisão. A vida eterna em Cristo é muito mais do que isso aqui. Muito mais do que isso aqui. A vida eterna em Cristo não é um momento. A vida eterna em Cristo é relacionamento. E andar com Jesus nunca foi e nunca será fácil. Mas possível é. E eu quero pensar não no pecado em si, que é apresentado a Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 8, a passagem tão conhecida daquela mulher pega em adultério. Mas o foco não é nem a mulher. É o que fazer com a oportunidade da segunda chance. Obrigado, irmão Gilberto. Sabe por quê? De repente, um dia, Jesus me tocou. De repente, um dia, Jesus te tocou. Certo? E se você ainda não permitiu ser tocado, que seja hoje. Permita-se ser tocado.
Entrega o teu caminho ao Senhor, de verdade, confia nele, e o mais ele vai fazer. Mas quando nós olhamos para a narrativa do Evangelho de João, no capítulo 8, nós vamos estar diante de uma armadilha dos fariseus, querendo fazer Jesus pecar. E Jesus, conhecendo os corações, ele toma uma atitude inesperada. Inesperada ou esperada? Esperada. Ele mesmo disse: eu não condeno ninguém. Eu não vim para condenar ninguém. A lei de Moisés condena vocês. E a testemunha de duas pessoas tem valor. Eu e meu pai testificamos juntos. Está no Evangelho de João, no capítulo 8. No mesmo capítulo. Então, naquela trajetória do Evangelho de João, permita-me ler de 1 a 11, na NAA dessa vez. Tá bom? Que é que eu costumo usar, mas de manhã eu usei uma versão diferente. O Evangelho de João, no capítulo 8, de 1 a 11, tão conhecido, diz assim: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo se reunia em volta dele, e Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher repreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, essa é complicada. As pessoas, quando querem nos pegar, não é? Gostam de nos elogiar. Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei de Moisés, preste atenção, a lei de Moisés, certo, Jesus? Nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Verso 9 até o 11. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se Jesus, perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado pelo privilégio de podermos estar aqui para te louvar e te adorar. Continue, Senhor Deus, a ministrar aos nossos corações e mentes. Eu peço isso, Senhor Deus, ao teu Filho Jesus Cristo, totalmente dependente do teu Santo Espírito. Amém. Interessante é que, quando nós olhamos para essa narrativa, há um contexto histórico judaico por trás dela, da lei de Moisés. O que a lei de Moisés ordena? A lei de Moisés ordena em Deuteronômio o seguinte, está lá em Deuteronômio capítulo 22, que se uma noiva, lembre-se que o noivado já era como se fosse casado, certo? Naquele contexto lá, e até hoje é assim. Então, se uma noiva, algumas versões bíblicas, lá em Deuteronômio capítulo 22, 23 e 24, vão dizer uma donzela, uma virgem, algumas versões vão dizer assim. Mas é uma noiva. E por acaso ela for violentada, e ela gritar para o socorro, tudo bem. Mas se ela não gritar para o socorro, complicou para o lado dela. Assim diz a lei de Moisés. Então,
aquele que cometeu junto com ela esse problema, no caso ela ficou quieta, ela não pediu socorro, leva à porta da cidade e mata os dois, apedrejado. Os dois. Cadê o homem aí? Cadê o adúltero? Cadê ele? Ele não está aí. Mas, por incrível que pareça, o foco e a essência dessa passagem não é a mulher e muito menos o homem que a gente não sabe nem quem é. Se realmente ela foi pega nisso aí. Mas foi, né? Com certeza foi. Mas é a nova chance. Quantas pessoas têm a oportunidade de mudar de vida e não mudam? Quantas pessoas têm a segunda chance e não aproveitam? E quantas pessoas não conseguem entender que o perdão é possível na 1, 2, 3, 4, 5, não importa quantas vezes for, enquanto Jesus não voltar e enquanto essa pessoa estiver viva, há esperança para a vida eterna. Da mesma maneira que Jesus tratou essa mulher, precisamos tratar todos que estão ao nosso redor. Então, o problema não está na mulher que está sozinha ali sem o homem. O problema está nos acusadores, cheios de pecado. Porque hoje gente que gosta de apontar o dedo cheio de pecado. Nunca vi. Se acha o santarrão da face da terra. A última Coca-Cola do deserto. Se tivesse lá, ia sair correndo do mesmo jeito como saiu, desde os anciões até os mais novos. E lembre-se que o pecado ali é adultério. Mas Jesus diz, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra. Aquele que não tiver pecado, confessado, abandonado, que foi perdoado. Não tinha ninguém ali. Todo mundo ali estava em pecado. Todo mundo ali estava em pecado. Lógico que o foco é adultério, mas todo mundo ali estava em pecado. Ninguém ali tinha autoridade de apedrejar aquela mulher. E outra coisa, existia um contexto no sentido do Império Romano, e lembre-se que o povo ali está no Império Romano, no domínio do Império Romano. Quem poderia dar a pena capital? Só Roma. Então, se Jesus manda apedrejar aquela mulher, ele estaria discordando da lei de Moisés, porque faltou o homem, e discordando da lei de Roma, em pecado. Jesus teria pecado. Mas como ele não pecou, ele usa aquilo que ele já sabia. Você já pensou se você conseguisse ler a minha mente? E se eu conseguisse ler a sua? Ainda bem que nós não temos essa capacidade, não é não? Porque só o Senhor Jesus tem. Só Deus tem essa capacidade. Então Jesus conhecia cada um ali intimamente, sabia o que estava no coração, sabia o que estava na mente. Aquele desejo, sabe, de julgar, aquele desejo de condenar, não está em Cristo ali naquele momento. Ele virá como juiz um dia. Mas nesse contexto, e nesse contexto nosso, ele não está para condenar ninguém. E da mesma maneira que ele disse para aquele povo lá, vale para hoje. Leia a Bíblia. A Bíblia me confronta. Por que batalham tanto contra a Bíblia? Por que querem mudar tanto a Bíblia? Porque ela condena o pecado. Ela condena o pecado. Ela me condena. É isso que a Bíblia faz. Não é Jesus que me condena. A Bíblia me condena. E diz que eu sou pecador. E que eu preciso me arrepender. E que eu preciso aproveitar a chance dada. Mas quantos desperdiçam essa chance? Então, sabe, o problema apresentado a Jesus pelos fariseus é semelhante àquele lá dos impostos, lembra? De quem é? Temos que pagar impostos, Jesus? Está lá em Lucas capítulo 20, a partir do verso 20. Devemos pagar impostos, Jesus? De quem é a moeda? De quem está a face aí na moeda? É de César. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus não pecou, queriam que ele pecasse. Queriam que ele pecasse contra o governo romano, opressor. E ele não pecou, ele não acusou. Dá a ele o que é dele e a Deus o que é de Deus. Jesus foi bem sincero em relação a isso. Então, sabe, a lei judaica lá, a lei mosaica no caso, condenava, não é, de pena de morte
uma mulher casada, no caso aqui, poderia ser uma noiva, não é? Pega em adultério. Com o homem junto, lógico. Deuteronômio capítulo 22, 23 e 24. Mas segundo João, não é segundo a carta a João, mas segundo o capítulo 18 de João, verso 31, Jesus vai dizer o que, a palavra vai nos dizer o quê? Que naquele contexto, no Evangelho de João, no capítulo 18, o que diz lá? Então Pilatos disse, leve-no daqui e julgue-no, segundo a lei de vocês. Qual era a lei deles em relação a Jesus? Pecado? Não, pelo amor de Deus. Em relação a Jesus. Julgar Jesus, não podiam matar. Não podiam matar Jesus. Podiam castigar, podiam chicotear, não é? Podiam fazer tudo isso. Podiam fazer tudo, menos matar. Porque o único que tinha poder da pena capital era Roma. Ali diz isso. Ao que os judeus responderam, não é lícito matar ninguém. Por quê? Porque só Roma podia matar. Por isso que levaram Jesus a Pilatos. Porque só Pilatos poderia dar a pena capital. Mas eles estão doidos para apedrejar essa mulher. Estão doidos para pegar Jesus em armadilha. Tanto aqui, com a mulher, como lá no pagamento de imposto. Mas o que acontece? Mesmo eles não podendo ter a pena capital em mãos, eles continuam tentando. Jesus disse que ela deveria ser apedrejada? Não. Não. Porque ele estaria indo contra a lei de Roma. Estaria em pecado. Pecando contra a lei de Roma, mesmo sendo um governo opressor. Era uma cilada semelhante realmente lá ao pagamento dos impostos. E aí o que Jesus faz? Os fariseus e escribas trazem essa mulher, que foi pega em adultério, buscando condená-la e pegar Jesus numa armadilha, na lei de Moisés. Jesus inclina. E aí que é interessante. Acho que eu comentei isso essa semana passada, ou essa semana, quinta-feira, não lembro. Jeremias capítulo 17, verso 13. Vai dizer que aquele que larga o Senhor, aquele que abandona o Senhor, tem o seu nome escrito na areia. Está lá, ó, Jeremias 17, 13. Ó Senhor, esperança de Israel. Até cantei, ó, esperança de Israel. Lembra? Todo aquele que te abandonam serão envergonhados. O nome dos que se afastam de ti será escrito no chão, porque abandonaram o Senhor, a fonte de águas vivas. O que está acontecendo nesse momento aqui? O que Jesus está fazendo? Está rabiscando no chão, você não sabe o que ele está fazendo. Mas com certeza ele está apontando para essa palavra de Jeremias. Todo mundo ali se achava melhor do que ela. Mas ninguém tinha o nome escrito no livro da vida. Jesus sabia disso. Nós não sabemos, mas Jesus sabia. Sabia disso. E para lembrar eles desse texto ali, assim eu penso em outros, ele começa a rabiscar no chão. Começa a escrever no chão. E sabe, a ficha cai. Oh, coisa boa, quando a ficha cai. Só que não basta a ficha cair. Não basta se perceber pecador. Não basta se perceber errada, pecadora. É preciso arrependimento e mudança de vida. Não basta só arrependimento também não. Mudança de vida. O que Jesus fala para ela? Vai embora, mulher, e nunca mais peque. É isso que ele quis dizer para ela? Nunca mais adultere. Nunca mais faça isso. Nunca mais faça isso. Porque era específico o pecado. Porque vai e não peque mais é impossível. A gente tenta, né? Mas é impossível. Praticamente impossível. Mas a gente tenta. Porque o Senhor nos ajuda na nossa tão pequenininha fé. Então, sabe, é ter consciência que está errado. É ter consciência que está em pecado. E aproveitar a chance dada. As oportunidades dadas. Quantas e quantas vezes o Senhor nos livra. Quantas e quantas vezes o Senhor tem te livrado. E não se percebe a oportunidade dada. Não se percebe. O Senhor não se agrada com a morte do ímpio, nem daquele que se diz salvo. Porque ele se agrada com a morte de ninguém. É porque interpreta mal o texto lá, até expliquei isso aqui uma vez.
Ele não se agrada com a morte de ninguém. Ele não quer que ninguém pereça. Ele quer que todos sejam salvos. Mas sabe, quantas e quantas vezes se ouve falar do Evangelho, quantas e quantas vezes se ouve falar de Cristo, quantas e quantas vezes se ouve de falar do amor dele, que é totalmente diferente de qualquer tipo de amor que possamos imaginar. E não se entrega, não se rende, ou não muda de vida. E acha que pode continuar caminhando do jeito que está, da maneira que está, vivendo do jeito que está. É uma cilada semelhante, então, à dracma lá, dos impostos, né? A acusação dos fariseus, então, traz essa mulher, não é, para que Jesus a condene. Jesus tem uma reação dele. Tudo bem. Pode tacar pedra se você não tem pecado. E aí que é o problema da libertinagem religiosa que existe hoje. Da interpretação desse texto. Achando que Jesus está dizendo que pode viver em pecado. Não é? Pode-se viver em pecado. Que não tem problema nenhum. O pecado corriqueiro, não é? O vicioso, pode-se viver nele. Não é isso que Jesus está dizendo. Então, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. De repente, um mentiroso ali podia jogar pedra, não podia? Podia. Só para dizer que era mais santo do que todo mundo que estava ali. Mas só que Jesus estava ali. E eles sabiam que Jesus estava ali, como está aqui. Que me conhece, te conhece. Nos conhece. Nos mínimos detalhes. Não para acusar, gente. Esse aqui é o problema da religião. Jesus está ali com os acusadores e ele é o único que poderia fazer isso e perdoa. Dá a nova chance. Não é para continuar pecando, mas é uma nova chance para mudar de vida. Assim era Davi, não era? Davi era assim. Um homem segundo o coração de Deus. Pecou, errou, mas não cometia o mesmo pecado 2 vezes. Davi era aquele que aproveitava as oportunidades dadas. Aproveitava as oportunidades dadas. Essa mulher, Jesus diz para ela, aproveita a oportunidade que eu estou te dando. Vai, não peques mais. Para nós hoje aqui, Jesus está dizendo a mesma coisa. Aproveita a oportunidade que eu estou te dando. Vai, não peques mais. É isso que ele está fazendo aqui agora. Não é eu, é ele. Não somos nós, é ele que nos convida a essa mudança de vida. Então o desafio é se lançar a Cristo. É se entregar a Cristo. É caminhar com Cristo. Muitas e muitas vezes se faz escolha de ficar, sabe, remoendo o passado. Quantas pessoas fazem isso? Quantas pessoas já foram perdoadas por Jesus e não se percebem perdoadas? Quantas pessoas já mudaram, não cometem mais o mesmo erro, mas ainda não se sentem perdoadas? Então, se você decidiu não pecar mais aquele pecado que você cometia, se eu decidi não pecar mais aquele pecado que eu cometia, confessei ele a Cristo e pedi perdão, esquecido está. Todo mundo pode lembrar. Todo mundo pode jogar no seu rosto. Já foi perdoado. Já foi perdoado. Mas tem o outro lado. O vai, não peques mais. De não viver essa vida corriqueira, sabe, de pecado, que caminha junto com a gente. É ter consciência não do pecado do outro, mas do próprio pecado. Só Jesus tem consciência do pecado do outro. A gente pode imaginar, não é? Pelas ações, atitudes. Mas quem não tem pecado, taca a primeira pedra. Jesus não está dizendo que não tem que ter disciplina. Jesus não está dizendo que não tem que ter juízo. Haverá o tempo. Mas o tempo agora é o tempo da oportunidade de mudança de vida, da segunda chance, da terceira chance, da quarta chance, de quantas puder. De pecados diferentes, dá para entender? Não é do mesmo pecado. Porque se é do mesmo pecado, não se arrependeu. Não se arrependeu. E ele nos convida a essa mudança de vida. É hipocrisia. Como a Bíblia tanto fala. É hipocrisia. E Jesus desmascara a hipocrisia daqueles religiosos ali.
Jesus não condena ninguém. Ele começa a rabiscar na areia. E aí o texto de Jeremias vai deixar muito bem claro que aqueles que abandonam ao Senhor, não é perda de salvação não, pelo amor de Deus. O nome nunca esteve no livro da vida. Está escrito na areia, que o vento leva, que a água leva. E muitos entendem que a profecia de Jeremias 17:13 se cumpre nesse momento. A fala de Jeremias. Sabe, a provação de Jesus faz com que os acusadores, a começar pelos mais velhos, se retirem um por um. Então o problema, sabe, não é ficar remoendo o passado, como muitos ficam. Quantas pessoas não conseguem se sentir perdoadas? Sinta-se perdoada hoje em nome de Jesus. Se realmente confessou, abandonou, de verdade. Sinta-se perdoada. Muitos não conseguem liberar a si mesmo perdão, mudança de vida, e fica se autoflagelando, achando que isso vai dar jeito. Não é autoflagelo, não é pagamento de promessa, não é subir e descer monte de joelho, escada de joelho, montanha para orar, não é nada disso. É o sangue de Jesus Cristo que lhe perdoa todo pecado. Porque não é por nada que nós fazemos. Nada. Nada. É pelo sangue, o corpo de Cristo moído na cruz e o sangue derramado lá, que nos perdoa de todo pecado. Porque não é mérito nosso, gente. Fazer um sacrifício até a gente entende, né? A gente entende. Ter um propósito com Deus a gente até entende. Mas não precisa se autoflagelar. Não precisa se autocondenar. Não precisa. Basta arrependimento sincero, mudança de vida sincera. E Jesus vem com a graça perdoadora, o favor imerecido, para dar a segunda chance àquela mulher, a mim e a você, e a todos que ouvirem a palavra dele. Então é ter consciência do próprio pecado. A misericórdia triunfa sobre o julgamento. Aos olhos daqueles homens, naquele momento ali, aguardando a resposta de Jesus, ele vai mandar apedrejar, com certeza, ele vai cair na armadilha. Não é? Ele vai cair na armadilha. Só que ali não está somente o Jesus, o filho de Maria. Está o Jesus, o filho de Deus. 100% homem, 100% Deus. Conhecedor de tudo. Que sabe de tudo. E está ali. Diante daquelas pessoas que os nomes delas estavam escritos na areia e não no livro da vida. Porque ele sabia disso. Ele sabia disso. Então, quantos estão com o nome escrito na areia achando que está no livro da vida? Quantos? Quantos que vivem uma vida religiosa? Quantos desperdiçam as oportunidades dadas? Hoje é o dia de entender a graça derramada na cruz. Você ainda não entendeu? Hoje é o dia de entender o perdão dado por Jesus, que você e eu não merecemos. É graça. Favor imerecido. É entender que o valor não está naquilo que eu faço para Ele, é aquilo que Ele fez por mim, sendo eu tão pecador. É Jesus o Senhor, é Jesus o Salvador. Então, sabe, Jesus escrevendo naquele chão, chama a atenção daqueles homens ali. E lógico que, com certeza, nem todo mundo concorda, mas faz uma ponte em Jeremias 17:13. A reação de Jesus é se inclinar a escrever. Dos religiosos fariseus, condenar. 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 Mais uma vez lembrando, não é que não tenha que ter disciplina, não é que não tenha que ter ensino, não é que não tenha que ter correção. Não é isso. Mas Jesus sabe o que está fazendo. Porque além de conhecer aquela mulher intimamente, ele conhecia aqueles homens que estavam ali. Todos eles. Todos eles. Todos eles. Então, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar-lhe a pedra. Ninguém tem coragem. Deve ter passado um filme na cabeça, não deve? Deve ter passado um filme na cabeça, todo mundo ali. De começar a lembrar de coisas. Não foi adultério, então eu posso tacar pedra, não posso? Não foi um assassinato, eu posso tacar pedra, posso? Eu nunca roubei ninguém. Nunca bebi, nunca fumei, lembra? Das desculpas que antigamente se dava. Então eu posso tacar a primeira pedra.
cambada de mentirosos ali. E mentira é pecado, então não pode tacar pedra. Mais uma vez lembrando, pelo amor de Deus, é preciso disciplina, é preciso ensino, é preciso correção, é preciso mudança de vida. Mas é primeiro, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Para depois entender, vinde após mim, tomando a sua cruz e me seguindo. Quantos de nós já estamos nessa etapa? De morrer todos os dias e seguir Jesus, negando-se a si mesmo, a si mesmas. Quantos já estamos nessa fase? Mas quantos ainda estão na fase do vinde a mim? E no tempo de Deus tudo acontece. Porque enquanto houver vida, há esperança. Enquanto o céu não rasgar e o trono descer, ainda há esperança. Ainda há esperança. Há esperança, não é? Há esperança. Então, sabe, a reação de Jesus é de se inclinar e escrever na areia. Ato que acalma toda a situação. Jesus não coloca fogo na fogueira, combustível na fogueira. Jesus acalma a situação. E aí, naquele momento ali, crucial, Jesus espera o momento certo. E é isso que Ele espera de você e de mim todo o tempo, um momento de intimidade só com Ele. Cadê teus acusadores? Estava errada? Estava. Pela lei de Moisés tinha que morrer apedrejada? Ela e o cara. Tinha. Mas era possível perdoar também, sabia? Cadê o esposo dela para perdoar ela? Não estava ali, estava? Sei lá se estava. Não é? Nas novelas aí, botam um esposo lá com a pedra na mão, cheio de pecado de adultério também. Só para tocar na ferida. Não é? Nas minisséries, né? Colocam o esposo cheio de pecado de adultério com a pedra na mão. Cheio de ódio. Cheio de ódio. Quem poderia tacar a primeira pedra naquela mulher? Que sabe, só Jesus poderia. E aí ele pergunta, para lembrar, onde estão teus acusadores? Foram embora, Senhor. Te condenaram? Não. Então também não te condeno. Mas presta atenção. Segue a tua vida, mas não deita com outro homem que não seja seu esposo. É isso que Jesus quer dizer. É isso que Ele quer dizer. Porque outros pecados ela vai cometer durante a vida. Como você comete e eu também. Certo? Mas vai e não deite com mais ninguém que não seja seu esposo. Não peques mais. Não peques mais. Mas é mais do que isso. O problema não é mais a acusação. Dá para entender? Porque a gente às vezes foca muito na mulher, a gente foca muito no adultério, a gente foca muito, sabe, em outras coisas periféricas da cena. Mas a questão principal não é a ou as acusações que se apresentam para ela ou para mim, para você. Porque tem pecados que já confessamos e já abandonamos e Jesus já nos perdoou, mas ainda nos lascam na cara. Gente amargurada, que não sabe o que é o perdão. E precisando de perdão às vezes, mas não consegue se render. Então o problema não é mais a acusação ou os acusadores. Não é mais. Não é mais o jogar no rosto que Deus não faz. Mas é o que fazer com a descoberta de que se é pecador. É pessoal. Não é coletivo. O cerne de todo esse capítulo da mulher adúltera aqui não é o adultério. Não é. E nem os outros adúlteros lá, em volta de Jesus e da mulher. O cerne de toda a cena, de todo o momento ali, é o que fazer com a segunda chance. É isso. E o que fazer quando eu me percebo pecador? Porque um a um foi embora, se perceberam pecadores. A pecadora já estava jogada lá, não é? Mas um a um se percebeu pecador. E agora, o que eu tenho que fazer com isso?
Continuar vivendo do mesmo jeito ou me arrepender? E não pecar mais o mesmo pecado? É isso que Jesus está querendo ensinar ali. Sabe? E descobrir, então, mais do que tudo, é saber o que fazer quando eu me descubro pecador. Quando eu me percebo pecador. O que eu vou fazer com isso, com essa descoberta? Ou eu me arrependo, ou eu continuo do mesmo jeito. Escolha pessoal. Mesma coisa é você. E mais, o que fazer com o perdão que te é e me é oferecido? É isso que está ali. É isso que está ali. Todo mundo está querendo acusar, todo mundo está querendo apontar o dedo, todo mundo está querendo tacar pedra. E Jesus está querendo dizer assim, tenham consciência que vocês estão errados. E se arrependam. Se arrependam. A mesma coisa para ela. Mesma coisa para ela. Se arrependa. Se arrependa. Então, a consciência do próprio pecado. Que eu sou pecador. Não é você, não. Eu sou pecador. Porque eu darei conta diante do tribunal de Cristo da minha vida e não da sua. Tem um romance gospel que o pastor apresentará o rebanho a Deus. Mentira! Quem apresenta o rebanho ao Pai é o Filho. Porque eu também sou ovelha. Todos os pastores são ovelhas. Então nós seremos apresentados ao Deus Pai pelo Deus Filho. É Ele que tem honra. Não é nenhum pastor, não é nenhum líder. É Ele que tem honra. É Ele que nos apresentará imaculados, sem pecado, sem nenhuma mancha. Porque o sangue dele nos perdoou. O sangue dele nos lavou. O corpo moído não é o seu, foi o dele. Nem o meu, foi o dele. E isso tem que mudar a gente, tem que virar a chave na gente. Ou eu não sei o que acontece com a humanidade. Não é? Então, sabe, a consciência do próprio pecado. Porque se eu não tiver a consciência do meu próprio pecado, eu sou hipócrita. Eu acuso você e não olho para mim. É o que está acontecendo nessa cena aqui. Do Evangelho de João. Então, sabe, a misericórdia triunfa sobre o julgamento. A lei exigia a morte, mas a misericórdia de Jesus expôs a incapacidade humana de julgar. Nós somos incapazes de julgar uns aos outros, mas a gente julga. A gente julga. Somos incapazes de julgar uns aos outros, mas a gente julga. Mais uma vez lembrando, pelo amor de Deus, tem que ter lei, tem que ter justiça, pelo amor de Deus. Jesus também não está ensinando isso, nem eu, não é? Tem que ter lei, tem que ter justiça. Cada um tem que pagar pelo pecado que cometeu, diante da lei dos homens e diante da lei de Deus. Cada um. Mas todo dia dada a chance de arrependimento. Todo dia dada a chance de mudança de vida. Ela aproveitou. Os outros não. Algum homem ficou ali, porque é tudo homem ali, né? Algum homem ficou ali sem a pedra na mão e falou assim, Jesus, eu sou pecador, me perdoa. Nenhum. Porque a vergonha fez embora. E Jesus não quer que ninguém vá embora. Jesus quer que todos se arrependam. Eu, inclusive. Todos se arrependam. É o que Pedro diz, né? Que todos cheguem ao arrependimento e sejam salvos. Todos cheguem ao arrependimento e sejam salvos. O perdão é libertador, para finalizar. Libertador. Ele liberta. Libertador. É o veredito divino. 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 Coisa boa, gente. É ver um pecador se arrepender. Não é? Pode ser o mais terrível. Terrível. Não podemos esquecer de ninguém, abandonar ninguém. Que Jesus não te abandonou e não me abandonou. Não nos deixou deixa a vida levar. Não é? Mas ele mesmo disse, eu a ninguém julgo. Porque João mesmo vai dizer, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu e você e toda a humanidade. Isso que ele veio fazer. Então, no mesmo capítulo, João capítulo 8, verso 15, Jesus vai falar isso. Vocês julgam segundo a carne. Eu não julgo ninguém. Eu não julgo ninguém. Ninguém eu julgo. Ninguém Jesus julga.
A nossa lei pode julgar, tá certo? Tem que julgar, né? A lei humana tem que julgar. Mas Jesus não julga ninguém. Haverá um momento do julgamento. Inclusive para aqueles que eu preguei em teu nome, eu curei, eu expulsei demônio, eu fiz e aconteci. Apartai de mim que eu não te conheço, maldito. Misericórdia. Misericórdia, gente. Como que se brinca com o Evangelho? Como que estão se brincando com o Evangelho? A gente estava vendo uma reportagem que estão... Não sei se eu vou falar, né? Mas, sabe, pedindo conselho ao pastor se pode ter orgia, misericórdia. Que igreja é essa, Pai Eterno? E o cara ainda vai para a rede social responder. Pior ainda. Pior ainda. Né? Posso trocar lá, fazer um swing? Desculpa, tá, irmãos? Perguntam isso. Gente que se diz crente. Apartai-vos de mim, malditos, que eu não conheço vocês, se não houver arrependimento. Haverá muito mais alegria por um pecador que se arrepende, não é isso? Muito mais festa por um pecador que se arrepende do que por muitos que se acham justos. Esse é Jesus. Que veio, sabe, então, apertar o parafuso mesmo. Apertar o parafuso. A resposta do perdão, então. O que vamos fazer? Com a oportunidade dada, com a chance dada de mudança de vida. O que a gente vai fazer? Mudar de vida. Senão, Jesus vai continuar sendo Jesus. Vai continuar. O perdão gera amor e gratidão. Lembra daquela mulher que entra lá e derrama aquele perfume precioso, não é? Caríssimo, não é? E aí os religiosos começam a condenar, não é? Porque a gratidão é tão grande, é tão grande, é tão grande. É, mulher, grandes são os teus pecados, mas estão perdoados. Opa, peraí, quem é esse aí? Só porque jogou um perfuminho no pé? Não, porque ele viu o coração. Que só ele pode ver. Então, o que o perdão tem que gerar em nós? Qual a resposta do perdão? Qual é o propósito do perdão? Mudança. Diária. É fácil? Não é não, gente. Eu sei que não é. Mas é possível. É dia após dia, seguindo a Jesus, carregando a cruz. Mudança de vida. Então, o convite é, escreva uma nova história, se você por acaso precisa mudar algo na sua vida. Enquanto eu cuido da minha. Não é? Muda a sua história. Fecha teus olhos. Uma coisa precisa ficar bem clara. João capítulo 8, verso 15, Jesus disse, vocês julgam segundo a carne. Eu não julgo ninguém. Mas devemos lembrar de uma coisa. O perdão que Jesus deu para aquela mulher, o perdão que Jesus nos deu lá na cruz, não é licença para pecar. E nunca foi. Nunca foi. Na verdade, o perdão é um combustível espiritual que renova a mudança. É isso que ele faz. E como que você se encontra aqui hoje? Como que eu estou aqui hoje? Lembre-se que não tem nenhum santarrão aqui, pelo amor de Deus. Todo dia eu tenho que lembrar que o pior de todos sou eu. Todo dia eu tenho que ser lembrado disso. Que o pior de todos sou eu. Mas Deus me chamou para te chamar. Dá para entender? Deus me chamou para te chamar. Deus nos chamou para chamar. E Deus nos convidou à mudança de vida. Então olha para o seu coração, não vou pedir para ninguém levantar, nada, é você e Deus aí. Não é? Aproveita as oportunidades que são dadas. O problema então não é mais a acusação que às vezes vem sobre você, ou as acusações, mas o que fazer com a descoberta que você e eu somos pecadores. Mas já não é salvo? Mas o salvo peca. Não deveria, mas peca. E saber o que fazer com a oportunidade do perdão dada.
da segunda chance. Me dê mais uma chance, Senhor. Talvez é o que você está precisando hoje. Me dê mais uma chance. Mas lembre-se, lembremos, o perdão que Cristo nos deu e nos dá, não nos dá licença para continuar no mesmo caminho, no mesmo erro, nas mesmas escolhas pecaminosas. Ele nos convida à mudança de vida. Eu vou orar. Enquanto você analisa o seu coração e a sua mente, eu oro analisando o meu coração e a minha mente. E que Deus esclareça aquilo que é necessário no meu coração, na minha mente, no seu coração e na sua mente. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado porque a tua palavra nos confronta, Senhor, de uma maneira graciosa. Muito obrigado pela lembrança dessa passagem de João capítulo 8, que nos convida a lembrar de Jeremias 17:13. Ó Senhor, ajuda-nos na nossa fé tão pequenina. Eu não sei, Senhor Deus, se ainda há alguém aqui que precisa tomar uma decisão ao lado do teu filho, mas o Senhor nos conhece intimamente. Eu não sei, Senhor Deus, se há alguém aqui que precisa tomar uma decisão de não pecar mais. Esse tipo de pecado. Como o salmista nos lembra, e eu sempre lembro, Salmo 139, não é ver no outro se há pecado, é ver se há em mim, Senhor, algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. É um pedido de socorro às vezes. Mas também, Senhor Deus, talvez haja pessoas aqui, e talvez nos acompanhando, que ainda não conseguiram se sentir perdoados, perdoadas. Porque o mundo carnal ainda a acusa, o acusa, mas o Senhor já o perdoou e já a perdoou. Ó Senhor, que a graça que o Senhor derramou sobre essa vida, sobre as nossas vidas, possa ser superior a qualquer acusação. Que não sejamos acusados por nossa própria culpa. Não por aquilo que o Senhor já jogou no fundo do mar e esqueceu. Mas por aquilo, Senhor Deus, que talvez eu ainda cometo, ainda faço, e percebem em mim. Vê se há em mim algum caminho mau. Ó Senhor, guia-nos, guia-me no caminho eterno. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de lembrarmos da graça, do perdão, da misericórdia, que foi derramada a todos. A graça de Deus foi derramada a todos os homens na intenção de salvar. Não a graça, mas Deus no desejo de salvar. Ó Senhor, muito obrigado. Ajuda-nos a entender, durante a semana que vamos enfrentar, todos os desafios que virão a nós, que possamos dizer, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Muito obrigado, Senhor. Mas mais do que dizer, que possam perceber. Eu te agradeço por isso, Senhor. Abençoe e continue abençoando a vida de cada um aqui. Em Cristo Jesus eu já peço e agradeço. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos louvar, né? Vamos louvar. Então o problema não é a acusação. É se perceber pecador. O problema não é a acusação. É se perceber pecador e saber o que fazer com a graça oferecida. Palavra abençoada do Senhor aos nossos corações. E nós vamos encerrar adorando ao Senhor, porque Ele é exaltado. Amém? Convido a igreja, vamos nos colocar de pé, adorarmos em espírito e verdade, porque queremos engrandecer o nome desse Deus em todo o tempo.
seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado pra sempre, exaltado seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Vamos declarar: Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Mais uma vez, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Mais uma vez. Ele exaltado, o Rei exaltado. Veremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos declarar em alta voz: queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois
Que Deus abençoe a cada vida aqui nessa noite. Que você possa ir guardado e protegido pelo sangue de Jesus. Amém. Como é interessante, antes de nós orarmos para encerrar, como é interessante a memória da gente, não é? Eu viajei aqui agora. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Consegui, viu? Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado dos céus. Aí tinha, aleluia. Ele exaltado dos céus. Enquanto tivermos voz, não vamos nos calar. Que a graça de Cristo Jesus e o amor de Deus o Pai, a comunhão, Senhor Deus, do Santo Espírito estejam com todos aqui reunidos e com teu povo espalhado sobre toda a terra, Senhor, desde agora e para todos sempre, Senhor. Amém. Amém.